um pouquinho maior. Pode ser, irmãos. Vamos louvar a Deus com o hino 303. Vamos tirar a oferta. Os irmãos que tiverem a harpa aí, puder acompanhar o 303. Amém? Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, luz verá, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Uma palavra eu deveria falar. Pastor, irmãos. Como costume, aquele minutinho primeiro do lugar. Juninho, essa é sua? É do Câmbio, né? Bom, agora que voltamos ao de costume, vamos fazer o de costume. Pessoal, aqui a gente está com... Como é tudo novo, a gente vai preencher tudo agora, tá? Então, eu vou pedir para os irmãos irem falando o primeiro ou o último nome, ou o nome completo dos irmãos, para eu ir marcando aqui, certo? Para deixar bonitinho de ordem alfabética, quem começa aí com a letra A, B, C, isso vai dar confusão, deixa quieto. Vai falando os nomes. Rosiel, José Eixa.
José é novidade para mim, tá vendo? Meu sobrenome, tudo bom. Certo. Edson Rodrigues Júnior. O Juninho parece. Irmão Mocinha? O sobrenome do senhor. É o sobrenome do senhor. O sobrenome do senhor. Moacir Batista, né? Batista? Amém. Irmão Nelson? Elias, pai. Amém. Irmão, o nome distante da gente? Amém. Qual o nome do senhor? Carlos. Amém. Seja bem-vindo. Vou colocar aqui que tá. Irmão Daniel. Bem-vindo também à nossa classe. Irmão Rogério. Rogério Paulino? Tá bom. Olha. Irmão Maurício? Sobrenome do senhor? O sobrenome já é o Maurício. Você tá. Ah, tá. Então vou deixar aqui aberto. Irmão, repita para nós. Ademilton? Francisco? Quem mais aí? Tem o irmão Andrade e quem mais? Acho que só, né? O irmão Félix, ele está no passado. E aí? Tá certo. O irmão velho, se eu puder chamar o irmão velho, por favor. Tá bom. Olha. Irmãos, todo mundo está com Bíblia? Alguém ficou sem? Revista está todo mundo com? No fundo, os irmãos estão com revista? Então, Pedro, lá embaixo. tem eu, né? Jesus. A irmã vai me odiar, tô rabiscando tudo. Ainda não.
É Silva? O senhor é Silva? Que Silva, que Não é não? Mentira, não é não? tá doido, é? Todo mundo aqui é Silva também? É todo mundo. Ah, mas não tem um Silva no final? Ah, claro, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Pode tirar mais perto, não tem problema não. Eu só morro se estiver amarrado assim. Né, mano? Bom, aí eu vou dar assim. Nelson, tudo bem aí? Pode ser, mano. Tudo bem? Não quer acabar da manhã, não? Não vai me detestar. Hoje era presidente, vamos lá? Vamos lá, então, comigo. Qual é o seu nome? Pedro? Amém, acho que é isso. Posso, vamos lá, Pedro. Nós vamos te apresentar. Você é meu amigo. Faz essa, por favor. É meu amigo? Entrega pra mim. Meu amigo? Meu amigo, vamos lá. Tem quantos anos? Acho que agora dá pra começar. Bom, Irmandade, como os irmãos já tiveram a introdução aí, hoje a gente começa um novo trimestre, graças a Deus. O outro também foi bastante proveitoso. E hoje a nossa lição, ela é o tema de toda essa revista que a gente vai assistir aqui as próximos 13 ou um pouquinho mais domingos, é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a ressurreição, e a restauração, na verdade, de Jó. Nossa primeira lição é o livro de Jó. O texto os irmãos já leram, a leitura do livro de classe também. Como nós estamos começando o novo trimestre hoje, alguém quer apontar algo, comentar algo sobre o que foi feito do trimestre passado? Foi um pouco mais conturbado que o normal, mas pontos de melhoria, sugestões, coisas que os irmãos viram que foram boas, dá para manter, que não foram tão legais, que dá para melhorar. Hoje o número está um pouco mais reduzido, né? Nem todos puderam estar sempre devido à pandemia aí. Mas os irmãos têm alguma coisa que querem comentar sobre a lição, sobre o período do último trimestre? Está tranquilo? O que é isso daqui? É que hoje você apagou as irmãs, já não está mais. Certo, mas ninguém... Tranquilo, né? Então, amém. Hoje o tema que a gente vai estudar nessa lição vai ser o livro de Jó. Hoje a lição é sobre o livro propriamente dito. E já de início nós temos o nome de Jó em si, que como coloca aqui no começo da lição, o subtítulo é O Sofrimento e a Restauração de Jó. Esse vai ser uma frase que vai permear todo o livro, porque o nome de Jó em si, ele vai carregar esse sentido de ser entristecido, de ser pesaroso, de ser atribulado, mas também tem um sentido de ser, tem um nome, ele retornará, ele voltará para o seu lugar. Então, Jó ele vai ter esse sentido do livro em si, de ter o sofrimento e as tribulações e ser entristecido. Ele foi escolhido para carregar um certo peso por um tempo, mas, ao mesmo tempo, ele voltará. Ele vai retornar à situação que ele estava antes de tudo isso ocorrer. É o que, coincidentemente, vamos colocar assim entre aspas, acaba acontecendo ao longo do livro. E aqui tem um texto que ele vai expressar, alguns textos, na verdade, que eles vão expressar muito bem essa aula de hoje. Vamos ler aqui Salmos, no capítulo 103. Eu vou ler na minha. E depois eu pedi para os irmãos lerem alguns textos e a gente vai conversando. O foco desse capítulo vai ser o versículo de número, o verso, na verdade, de número 14. Não é capítulo, é verso, corrigindo aqui a minha fala. Vai ser o verso número 14, mas vamos ler o salmo inteiro, que ele inteiro faz parte do que nós temos a dizer. E lê assim: Bendiga Adonai minha alma, tudo em mim bendiga seu santo nome. Bendiga Adonai minha alma, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele perdoa todas as suas ofensas, cura todas as suas enfermidades, livra a sua vida da cova.
o cerca com graça e compaixão e o enche de bens em toda a sua vida, de modo que sua juventude se renova como a da águia. E se atentem para essa parte da renovação da águia, que é o mesmo sentido do sofrimento, entristecimento e voltar para o estado que estava antes. O renovo é aquela ideia de que a águia velha, ela tem aquele período de sofrimento de perca de penas, bico, garras, mas depois ela volta com o seu vigor. Então ele carrega bastante desse sentido para Jó. E ele segue o verso 6. Adonai traz, Adonai traz vindicação e justiça a todos os que estão oprimidos. Fez conhecidos seus caminhos a Moisés e seus poderosos feitos ao povo de Israel. Adonai é misericordioso e compassivo, tardio em se irar e rico em graça. Não acusará perpetuamente, não manterá sua ira para sempre, não nos tratará como nossos pecados merecem, nem nos retribuirá como nossas ofensas, porque sua misericórdia para com aqueles que o temem é tão elevada sobre a terra como o céu. Removeu de nós o pecado para tão longe quanto dista ao leste do oeste. Assim, como o Pai tem compaixão dos seus filhos, Adonai tem compaixão daqueles que o temem. Um verso que centralizaria mais seria esse número 14, que vai dizer: pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. Então, nós vamos ver nessa ideia de sofrimento e restauração da própria colocação aqui da revista, que é a fragilidade humana e a soberania divina. Então, a fragilidade nesse sentido de que ele lembra de que nós somos pó e por isso ele procede conosco com essa soberania, com a forma que ele costuma proceder conosco. Esse versículo ele vai falar mais da lição como um todo. E o verso 15. Sim, os dias do ser humano são como a relva. Ele germina como a flor do campo, mas, quando o vento sopra, se vai, e não se conhece mais o seu lugar. A misericórdia de Adonai sobre aqueles que o temem, porém, é de eternidade a eternidade. Nós temos um capítulo, um verso que foi lido ontem, em que nós vemos que, constantemente, o Senhor ele criou o sol, ele criou as estrelas, ele criou a terra, porque a sua benignidade é de geração a geração, ela dura eternamente. Ele fez grandes feitos a Israel, porque a sua benignidade ela vai durar para sempre. Então, essa parte ele vem trazendo isso, que o Senhor, apesar de todo o contexto humano, ele se mantém benigno, ele se mantém soberano e nesse sentido de bondade o tempo inteiro, apesar da nossa fragilidade desse contexto que nós somos pó. E segue dizendo assim, parei no 17, né? A misericórdia do Senhor sobre aqueles que o temem, porém, é de eternidade a eternidade, e sua justiça se estende aos filhos dos filhos, desde que eles cumpram sua aliança e se lembrem de seguir seus preceitos. Adonai estabeleceu seu trono no céu, seu poder real governa tudo. Bendigam Adonai, vocês, seus anjos, vocês, poderosos guerreiros que obedecem à sua palavra, que cumprem suas ordens. Bendigam Adonai, todos os seus exércitos, que o servem e que fazem o que ele quer. Bendigam Adonai todas as suas obras, em todos os lugares onde ele governa. Bendiga Adonai, minha alma. Amém. Então, esse salmo aqui, ele começa falando da questão humana, que é o Senhor que perdoa os pecados, é Ele que entende a nossa humanidade, a nossa fragilidade, é Ele que vai cuidando da gente, e ele termina bem dizendo, o Senhor, bem como o livro de Jó vai terminar, por todas as coisas. Ele vai bem dizer, ele diz para que os anjos o louvem, para que a natureza venha louvá-lo, para que nós o louvemos, porque Ele é bom. Então, esse salmo aqui, proponho aos irmãos como um salmo tema, um salmo central aqui da lição que a gente vai conversar hoje. Até aqui, os irmãos querem colocar alguma coisa? Tá tudo bem aí, tranquilinho? A versão que você usou, que coloca o Senhor como Adonai, É a da Bíblia Judaica Completa. Ela é um pouco... Eu gosto. Aqui, eu vou pedir ainda sobre o que a gente vai conversar, para um dos irmãos ler. Segunda
Não. Parte sim, mas outra não. Então, 2 de Timóteo 3, 16 e 17 e Romanos 15, 4. Da revista vai faltar um, só com 16. Quem encontrar pode ler, por favor. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Ainda Romanos 15, 4, por favor. Porque tudo o que damos foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Então, esses dois textos, eles vão colocar algo que vão dar um certo apoio que está no livro de Jó, que o tema ali que vai ser discutido é por que o justo sofre. Ele vai tratar da bênção mediante as tribulações. E o livro ele já vem trazendo esse sentido que os irmãos leram, que tudo que foi escrito, tudo aquilo que foi vivido no Antigo Testamento e ficou registrado, é para que nós também aprendamos com isso e possamos, então, aplicar da forma correta. O livro de Jó em si, ele vai pegar bem forte nessa parte das tribulações e dos sofrimentos, e quando nós vemos, por exemplo, tem alguns relatos, que são muito, na verdade, incontáveis, quando as pessoas quando a gente se identifica com a necessidade, aquilo fala mais forte com a gente. Então, quando nós temos momentos de maior tribulação, de maior tristeza, frequentemente momentos de doença, nós vemos isso na vida das pessoas, o livro de Jó parece ter uma clareza maior para essas pessoas do que quando nós não estamos passando por esses momentos. Então, essa escrita, talvez ela não ela parece um tanto aberta, um tanto, não vou dizer superficial, mas, vamos assim, um sentido mais aberto quando nós não estamos tanto no contexto, mas quando nós temos a necessidade, o que está escrito então começa a nos ensinar com mais clareza. A gente começa a entender com mais clareza o que está escrito. Então nós temos esse livro que a pessoa até fala que não é tão pregado, não é tão ensinado, não é tão tocado dentro das igrejas em si, mas nós vemos que ele tem grandes ensinos para todo mundo de uma forma geral. Como os irmãos leram, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que nós tenhamos esperança, para que nós tenhamos expectativa de um futuro melhor do que nós estamos vivendo naquele momento. Então, quando a gente se enquadra nesse contexto do livro, o livro em si ele serve para trazer consolo. É o que a gente vai ver ao longo do livro de Jó. Ele sofre, mas no final o Senhor o consola. O Senhor o aperta, mas também o consola. E o consolo, é interessante que o consolo ele tem aquele sentido de animar, de incentivar, mas também ele tem um sentido estrutural, de construção. Por exemplo, o consolo de uma construção são as colunas do prédio físico mesmo. Acho que lá embaixo tem uma coluna no meio do templo, digamos assim, lá de baixo. Aquilo é um consolo, é o que dá firmeza, é o que vai manter de pé, é o sustento. Então, nós vamos conversando aqui que tudo que foi escrito serve para nos manter de pé nesse consolo. E a gente vai ver um pouquinho disso no livro de Jó. Algumas coisas sobre o livro, os irmãos já viram, tem algumas coisas aqui na lição, mas trazendo uma forma mais determinante, mais determinista, mais específica, a autoria do livro, dentro de todo o judaísmo, ele é firmemente ligado a Moisés. Nós temos aquele período, ele é o livro mais jovem, a ser o livro mais antigo de toda a Bíblia, como foi dito semana passada, no culto à noite. Ele é o livro mais antigo, foi escrito por Moisés, isso é fortemente promulgado dentro do judaísmo. Nós temos que Moisés, ele tem aquele seu período que ele sai do Egito e começa a vagar por anos e anos por várias terras, e em Midian ele acaba conhecendo Jetro, e ali, através da vida de Jetro também, ele vem a conhecer sobre a história de Jó. Jó, ele está ali, o período que ele viveu próximo, mais ou menos ali da época de José, ele que vai para o Egito, filho de Jacó.
está mais ou menos ali nesse contexto, nessa época, e nós temos que dentro de todo o contexto judaico, Jó, Jétro e Balaão, eles eram pessoas que tinham certa proximidade, eles eram pessoas que outrora eles estavam a serviço do templo, vamos colocar assim, templo do faraó. Então eles tinham seu ofício ali, e ali eles tinham certo contato um com o outro, tinham certa proximidade ali. Quando Moisés ele já está nessa terra de Midian, ele conhecendo Jétro vindo a ser seu sogro, então ele começa a aprender muita coisa com Jétro, e parte das coisas também ele vai tendo discernimento de Deus para colocar em seu livro. Então, dentro do contexto judaico em si, Moisés ele aprende boa parte das coisas que ele escreve de Jó com o seu sogro, e parte o Senhor dá clareza a ele sobre todas essas coisas. Mas mais provavelmente ele aprende nesse período que ele está em Midian, que ele está vagando por todas essas terras aí, depois de sair do Egito. Vou pedir para um dos irmãos deixar pronto 2 textos, que vem a ser Romanos 8, 28 e Hebreus 12, 11. Aí os irmãos, quando um terminar, o outro pode ler em sequência já, tá? Deixar esses textos juntos, Romanos 8, 28 e Hebreus 12, 11. Eu nem preciso esperar. Amém. O próximo, por favor. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois de produzir um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Amém. Então, nós temos esses 2 textos que apresentam aqui momentos iniciais que não são confortáveis, mas, por fim, eles vêm trazer um benefício para aqueles que amam a Deus, para aqueles que procuram estar em comunhão com o Senhor. Como o irmão leu, todas as coisas elas vêm a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas desagradáveis. Nós temos esse exemplo de Moisés que conversamos, que ele teve essa fuga, digamos assim, do Egito, teve todo esse momento de peregrinar por várias terras, mas tudo aquilo que ele viveu veio trazer um benefício, tanto para ele quanto para nós hoje. Nós temos também que Jó, ele passou por todo aquele sofrimento por um propósito, por um motivo, mas tudo aquilo veio a beneficiá-lo, tanto espiritualmente, quanto no contexto material. Ele teve posses na terra, que o Senhor o abençoou, mas ele teve um conhecimento do Senhor maior do que ele havia tido antes. Antes ele conhecia pelo que ele tinha visto no Egito com o povo, com todas as histórias acerca de José, com tudo aquilo que ele via o povo expressar com suas vidas, e muito posteriormente nós vemos que ele, colocando isso que ele aprendeu em prática, ele vem a ter esse conhecimento de Deus, mas para que ele colocasse em prática com mais intensidade, ele passou por um período de tribulação, que é o sentido de a necessidade, ela vai despertar aquilo que a gente aprendeu, digamos assim. Nós temos já o conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é necessário ser feito, porém, às vezes a gente deixa isso um tanto quanto dormente lá dentro da gente, porque a gente não precisa utilizar. Mas quando tem os momentos mais de necessidade, de aperto, de tribulação, a gente acaba desenvolvendo aquilo que a gente já ouviu, aquilo que a gente já aprendeu, e aí aquilo começa, o contexto depois disso, vem a ser de bênção, vem a ser bênção no sentido de vem cooperar para o nosso bem no final. Então nós temos que, quando a pessoa ela entra nesse contexto de tribulação, ela começa a fazer coisas que ela já sabia que devem ser feitas, coisas que ela já ouviu de outras pessoas que fizeram e alcançaram a vitória, que alcançaram o resultado que elas queriam, elas começam a colocar em prática de forma mais ferrenha e fervorosa aquilo que ela aprendeu, e aquilo que ela ainda não sabe, ela vai desenvolver ao longo desse período de tribulação,
vem também culminar para que, posteriormente, ela tenha esse benefício, que ela tenha essa satisfação, que ela tenha esse segundo estado melhor do que o primeiro. Então, toda tribulação e necessidade é para que seja desenvolvido algo que vai nos deixar melhor do que antes. Esse é um resuminho do que podemos colocar desses dois textos aqui. Jó, por si só, nós temos dentro do... Até aqui, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Seguinte, então, pode me interromper. Jó, e como todos os livros da Bíblia, nós temos a organização aqui tradicionalmente nas nossas Bíblias aqui do Ocidente, separação da Bíblia por temas. Então, nós temos uma parte que são os profetas, eles ficam ali escritos todos próximos, outras partes são dos livros poéticos, eles ficam ali escritos também próximos, outra parte são livros históricos, eles também ficam separados dessa forma. Não é uma ordem cronológica, como os irmãos sabem, não é do mais antigo para o mais recente. Se fosse do mais antigo, Jó seria o primeiro, e aí nós vemos para os mais recentes, e vai aproximando ali com Malaquias e Crônicas, e Crônicas fica um pouco antes, aqui nessa crônica, mas vem aproximando mais Malaquias, só que na Bíblia nós temos separação por temas, e Jó ele vai se enquadrar no contexto de poesia, prosa e livros de sabedoria. É mais marcado como livros de poéticos e de sabedoria. De sabedoria, porque eles vão ensinar muita coisa, eles vão ter um sentido mais profundo no que eles vão ensinar, e o sentido poético é pela forma com que as coisas são expressas. Então, nós temos muitas alegorias, muito sentido figurado, tem bastante metáfora. Então, essa é uma estrutura de texto colocada para expressar, geralmente, um sentimento de tristeza ou sentimento de alegria. Em Jó, na maior parte do tempo, é ali de tristeza. Então, nós temos aqui, e dentro desse contexto, a gente vai ter Jó, nós temos Eclesiastes, Cantares e Salmos. Alguns salmos, eles vão se enquadrar nesse contexto de livro poético, de livro de sabedoria. Provérbios também, falei também. Provérbios, ele vai se encaixar nesse contexto de sabedoria. Nem tudo da forma que está escrito deve ser considerado literal, porque vai ter bastante metáfora, bastante alegoria, bastante ilustração. Porém, aquilo que está sendo dito não é porque é uma alegoria, é uma ilustração, que não é verdadeiro. A ilustração, a metáfora, elas vão só dar um exemplo daquilo que eu quero dizer. Elas vão estar só exemplificando algo que eu estou vendo, que eu estou sentindo, que eu estou presenciando. É mais ou menos esse o sentido que vai ter. E aqui, preparei algumas características aqui. Dentro da poesia judaica, que a gente vai ler em Jó, tem uma mistura, né? Parte é poesia, parte é mais uma conversa, parte vai misturando assim, mas quando a gente vai reparar na poesia judaica, ela não é como a nossa daqui. A oriental não é como a nossa aqui ocidental. Aqui nós temos a poesia no sentido da rima, que o final dos versos vão terminando com um som parecido, né? A menina comprou o pão porque o pai deu dinheiro na sua mão, entendeu? Vai rimando desse jeito assim, como os irmãos bem sabem. Mas no contexto mais oriental, não é dessa forma. É mais o que colocam como paralelismo. É algo que nós temos um trecho, um verso em cima, um verso embaixo. Em cima e embaixo, como os irmãos sabem que é a poesia. Só que, às vezes, o primeiro, ele vai falar de algo que o segundo vai reafirmar, ou vai contrapor, ou vai fazer alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai ler o texto de Jó, por exemplo, muitas vezes, e ele começa a falar um monte de coisa e parece um pouco confuso o que ele está dizendo. A gente não sabe se ele está querendo dizer algo diferente do que ele disse na primeira linha, a gente não sabe se ele está querendo dizer algo mais preciso do que ele estava dizendo por causa disso, porque tem alguns tipos diferentes de paralelismo, tem formas diferentes de construir o texto, mas todas têm um propósito. E aqui que a gente vai ver os sentidos que nós temos. Eu escrevi, senão não vai lembrar isso tudo. Dos paralelismos que nós vamos encontrar nos livros da Bíblia, assim, nos livros poéticos, que vêm a ser os sinônimos, os antitéticos, os construtivos, os climáticos, os emblemáticos e os quiasmos. É um monte de nome esquisito, mas basicamente a gente está lendo um texto e vai ter o sentido sinônimo da coisa.
eu vou pegar uma referência aqui para poder simplificar, mas eu leio algo na primeira linha e a linha de baixo ela está dizendo uma coisa exatamente igual com outras palavras ou está dizendo uma coisa parecida para exemplificar. Esse vai ser o sentido sinônimo que a gente vai encontrar em alguns livros, como no livro de Jó. O segundo que a gente marcou é um antitético, que vai ser a primeira linha diz uma coisa, a segunda linha vai dizer um contraponto daquilo. Não é como se estivesse contradizendo, é como se o Senhor dissesse: o Senhor, ele vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios ele transtornará. Então está dizendo na primeira linha que o Senhor cuida do justo, mas a segundo verso vai dizer o caminho do ímpio ele constrange, ele transtornará. Mas está falando da mesma coisa. Está reforçando a ideia de que o Senhor cuida daquele que está andando no sentido correto. Pode falar. O Salmo 1 e 10. Vamos puxar ele aqui. Uma antiga, né? O senhor pode ler ele, por favor? Entre bons e maus, entre o que será dado ao bom e ao mal, né? Salmo 1, claramente. É a característica mais marcante da poesia. É bastante forte. Quem encontrar pode ler. Irmão, Nelson gosta desse salmo aí. É bom, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os teus, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos Faz só um pouquinho, rapidão. Esse nem que não anda no caminho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os irmãos reparam que ele coloca nem isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo outro. Ele vai estabelecendo um ritmo. Esse também é um tipo de paralelismo. Não é só dessa forma, mas é um ritmo que é estabelecido. Se não me engano, ele vai estar bem ligado com o sentido mais climático da coisa. É quando ele vai manter um ritmo. Eu coloquei o meu rei sobre o meu santo monte para fazer o meu tal coisa. Então, a gente vai lendo o texto e parece que a gente já sabe o que ele vai dizer. Nem isso, nem aquilo, nem aquele outro. O meu isso, o meu aquilo outro. Ele vai estabelecendo meio que um ritmo. Esse também é uma característica poética, que é o climático. Pode continuar lendo, por favor. Antes tem sua satisfação na lei do Senhor, na sua lei medita dia e de noite. Amém. Esse ponto ele colocou: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele começa a colocar: bem-aventurado aquele que não faz isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. É um tipo. Aí ele coloca: antes é um contraponto. Então ele vai ter um sentido aí um pouquinho antitético. É de antítese, é de ser contrário. Então ele não faz isso. Antes de fazer isso, ele faz diferente. Ele faz isso, isso, isso e isso. Tá dando para entender? Amém. Pode continuar, irmão, por favor. Será como a árvore plantada junto às correntes das águas, dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo o que fazer prosperará. Amém. Então é como a árvore plantada, as folhas são firmes e o seu fruto nunca cai. Ele vai colocando isso em linhas diferentes e ele vai construindo esse ensinamento. Então é como... Lê de novo essa parte, por favor. Será como a árvore plantada junto às correntes das águas, que dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Então ele vai acrescentando cada vez mais coisas. Esse é um sentido também de paralelismo, é o construtivo. Ele vai acrescentando cada vez mais coisas, mas dessa forma aí para agregar no texto. Pode continuar. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. É só o primeiro capítulo. Então, ele já deu um exemplo aí de que nós vemos que ele tem vários tipos de colocação, várias coisas que o sentido poético ele não vai ter sentido de rima, mas ele vai ter aí outras características que a gente vai percebendo no texto. Isso ajuda bastante na hora de entender, às vezes, o que o camarada está falando, porque ele coloca, às vezes tem uma frase de um jeito e está um pouco difícil de entender. A frase seguinte, ela ajuda a entender o que ele realmente está querendo falar, o que ele realmente está querendo expressar com tudo aquilo que ele está falando. Então, se pegar um pouco nessas características, nesses pontos de paralelismo, eles ajudam nessa parte de compreender também o que o texto quer dizer em si, ainda mais em Jó.
Mas obrigado, mas até aqui mesmo. E aí, deixa eu ver. E mais a gente falou de sinônimo, estético, construtivo, climático. Tem um sentido mais emblemático e o sentido quiasmo. Então, o sentido emblemático da coisa é quando... Eu vou ler um texto aqui para ficar mais claro a referência, mas ele é bem mais simples. É o emblema mesmo, assim, é a conclusão que dá na cabeça. O que será que ele quer dizer? A gente entende o que a gente lê, o que está escrito, mas fica uma pergunta no ar. Dá para entender o que o autor escreveu, mas ainda deixa uma pergunta, a gente ainda quer perguntar alguma coisa para ele. Eu vou pegar uma referência aqui para a gente ver um desses, mas antes tem um último sentido também, que é o sentido quiásmico da coisa. Nem sei se eu queria uma palavra agora, quiásmico, mas é o quiasmo, que é, eu digo uma coisa na primeira linha, e na segunda linha eu venho dizendo uma coisa na ordem contrária. É a mesma coisa, só que eu inverti a ordem de como eu vou dizendo elas. Então, ele vai reafirmando, isso tem bastante em Abacuque, depois os irmãos podem ler lá. Na linha de baixo, ele vai dizer a mesma coisa, só que numa ordem diferente. É para enfatizar a importância daquilo, é para enfatizar aquilo que está sendo dito. Eu vou pegar aqui, enquanto isso, alguém separa, por favor, enquanto eu pego mais uma referência para a gente. Eu esqueci de marcar isso aqui. Alguém lê Salmos 8, o verso 4, por favor. Ele também vai trazer esse sentido do tema real, geral da revista. A gente vai... Isso, 8:4. Pergunta: que é o homem para que ele importa? E o filho de Adão para que venha visitar? Amém. Ele vai reforçando aqui esse sentido de que o homem é frágil. Em relação a Deus, nós vemos a nossa fragilidade, mas a gente vai ver... Lê a continuidade do texto, por favor. Um contraponto que ele vai colocar, apesar dessa nossa fragilidade aí. Posso continuar? Pode, por favor. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Posso? Pode, por favor. Tu fizeste dominar sobre as obras da tua mão. Tudo está debaixo dos teus pés. Todos os rebanhos e manadas são mais debaixo de ti. As aves do céu, peixe do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, é majestoso o teu nome. Amém. Então aqui ele coloca o que é o homem, o que é o filho do homem, para que o Senhor lembre dele. Em relação a Deus, ele é fraco, ele é pequeno, ele tem muitas necessidades. Mas ele coloca ainda na continuidade do texto que o irmão leu. Ainda assim, o Senhor o colocou acima de todas as coisas. Ali a versão está um pouco abaixo dos anjos, mas uma melhor e mais precisa é um pouco abaixo de Deus. Ele foi feito, um pouco abaixo de Deus, ele foi criado. Não é um pouco abaixo, não no sentido de poder, de poderio, de estrutura, mas em governo, abaixo do Senhor viria toda a humanidade e abaixo da humanidade todas as demais criaturas e criações do Senhor. Então, em relação à criação, o homem, como nós costumamos dizer, ele vem a ser a coroa, ele vem a ser a parte mais relevante, digamos assim, mais intensa, que tem mais presença de palco, digamos assim, mas em relação a Deus, ele continua ainda sendo frágil e necessitado como toda a criação. Então, esse salmo ele vem trazer uma clareza também, de uma outra forma, sobre essa relação de fragilidade humana e soberania divina. Ainda que possamos crescer e nos tornarmos o maior que possamos imaginar, ou mais do que possamos imaginar, ainda assim, em relação a Deus que é soberano, continuamos sendo necessitados, senão ele não seria soberano. Então, essa é a questão da soberania de Deus, vai colocar todas as outras coisas que não são Deus dependentes dele, debaixo dele. Está dando para compreender? Amém.
Eu fiquei devendo aqui para vocês o sentido de um paralelismo emblemático. Tem uma referência aqui de Provérbios 25, 25, que ele traz água fria para o sedento e boas-vindas de um país remoto. Quando gera a pergunta, qual é a relação entre água fria para quem está com sede e boas notícias de um país distante? Dá para entender? A gente entende que ele está falando que uma coisa é tão boa quanto a outra, mas ainda gera a questão. O que ele está querendo dizer? Qual é a relação de água fria para quem está com sede e a boa notícia que vem de um país distante? Então, esse vai ser um sentido é um paralelismo também, é um sentido poético de Provérbios, e vai ser aí nesse sentido emblemático da coisa. Não se apeguem tanto ao nome, porque são, no mínimo, 6 nomes. Desses nomes, alguns têm umas divisões ainda, no sinônimo tem o idêntico, o semelhante. Não se apega no nome, se apega ali que tenha essas ferramentas que dá para usar. O nome de início, assim, não tem como gravar só hoje, qualquer coisa a gente vai reforçando aí nas próximas aulas, mas isso é bastante útil para entender os textos, para entender o que o escritor quis propor, o que ele estava passando, o que ele quis enfatizar ali naquele momento. Seguindo aqui, a gente já falou que um tema que vai ser muito tratado no livro de Jó é por que o justo sofre. Isso vai ser algo muito colocado em xeque. Outra coisa é a bênção mediante o sofrimento. E o livro de Jó em si também vai ter a característica de que ele fala de uma necessidade universal de todas as pessoas, independente se são judeus ou não, se são cristãos ou não, que é aquela agonia do sofrimento. Por que existe o sofrimento para pessoas, digamos que boas? Por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas que estão vivendo a vida delas no sentido aparentemente correto sofrem? É algo que todas as pessoas são, na verdade, confrontadas em algum momento pela própria cabeça, pela própria consciência ou por alguém que chega e pergunta. Também o livro de Jó tem um senhor especialista, o Dr. Richard G. Moulton. Ele é bastante forte nesse contexto de literatura e ele tem uma proposta de que o livro de Jó, por si só, no termo de poesia, pelo tipo de livro que ele é considerado por muitos, ou por uma grande maioria, como uma verdadeira obra-prima literária. Se tivesse que escolher, não no contexto de hoje, mas de forma histórica, por toda a história, um livro de mesma relevância, de mesmo impacto no segmento que tem o livro de Jó, ele provavelmente seria o livro considerado o mais influente, um best-seller, digamos assim. Seria um dos livros, é um livro que tem muita excelência naquilo que ele se propôs a fazer. Então, no contexto poético, ele tem uma excelência, a régua dele é muito alta nesse contexto poético. Ele tem um pouco de prosa, que a gente vai ver aqui ao longo da lição. Ele é excelente em tudo aquilo que ele está desenvolvendo. Então, nós vemos que também mais uma utilidade para as habilidades de Moisés, que aprendeu muito no Egito, aprendeu sobre literatura, sobre construção, sobre N coisas, e agora tudo aquilo que ele aprendeu naquele período está sendo usado agora para o benefício de muitos. Ele vem a escrever esse livro, o Senhor lhe dá clareza, e ele escreve com a excelência que é reconhecida até hoje, mesmo no mundo ocidental. Geralmente tem um certo antissemitismo no mundo, mas ainda assim o livro dele continua sendo reconhecido até hoje mesmo aqui, principalmente no mundo ocidental, onde tem uma certa rejeição ao que é oriental, mais propriamente judaico, é mais forte nesse sentido. E vamos entrar aqui um pouquinho mais nas propostas que foram colocadas aqui no texto. Antes disso, alguém quer perguntar alguma coisa? Colocar alguma coisa? Tudo certo? Alguma dúvida? Alguém, não entendi essa parte, explica aí de novo. Não? Tá, amém. Continuando aqui. A introdução a gente já fez, a autoria também.
Vamos aqui para o tópico 1, que vai falar da autoria, local e data do livro de Jó, mas vamos para o subtópico 2, que vai falar a pessoa histórica de Jó. Vai dizendo assim: a Bíblia mesma atestada que Jó foi uma pessoa histórica. Deixa eu reformular aqui. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, o relacionando ao lado de Noé e Daniel. Os irmãos leram aqui mais cedo. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Aqui também, como está na nossa leitura, Tiago 5,11, que é: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Subtópico 3, ele vem dizer: a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Jó capítulo 1, verso 1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo ao leste, indo até a Babilônia. A época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, que é ali Abraão, Isaac e Jacó. Então ele vai puxar ali um pouquinho mais naquela época ali de Jacó, José, mais ou menos teria acontecido naquela época ali. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. As filhas de Jó eram coerdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. E só fazendo uma observação aqui, que Jó ele não era de povo, de nascimento de terra judeu. Ele aprendeu, ele observou e ele trouxe aquilo que ele viu para a sua vida. E até o Senhor, nós vamos ver no primeiro capítulo, vai dizer que o Senhor tem Jó como seu servo. Jó ele não pertencia a esse, digamos, universo da cultura judaica da lei, até porque não tinha até então, nem de toda essa cultura, mas aquilo que ele viu, que ele observou, o Deus que ele viu entre os judeus, ele também tomou para a sua vida e Deus, da mesma forma, o aceitou. Não tinha esse sentido de apenas quem é da linhagem pode viver aquilo ali que eles estão vivendo, pode ter aquilo ali que eles estão tendo. É algo aberto para todo aquele que quiser se aproximar do Senhor, desde que entenda como o Senhor requer que proceda. O caminho sempre esteve aberto para que vivesse dessa forma. Então, apesar de não ser judeu, Jó é servo do Senhor, e tanto é que o Senhor dá testemunho dele no próprio livro, faz mais algumas referências em Ezequiel, e o livro dele está aqui para quem quiser ler. Então, essas são alguns aspectos que a gente vê de que, apesar de não ser do povo de sangue, mas ele pertencia ao povo de fato que era no contexto espiritual. De forma espiritual, ele e qualquer outro judeu estava igualzinho. Qualquer outro judeu obediente. E segue dizendo assim: Um ponto que a gente poderia acrescentar também, para mostrar essa contemporaneidade de Jacó e Abraão, é o valor que se dava aos bens, né? Ele termina lá no final do seu período lá de Jó, mostrando que Deus restaura as suas riquezas, né? Isso era um grande termômetro de uma vida espiritual, né? A posse de bens. Então, como se valorizava um homem como sendo um homem de Deus, tendo muitas posses, no tempo de Abraão, no tempo de Jó também era a mesma coisa. Um homem era considerado de Deus por possuir muitas posses, e termina-se o livro de Jó mencionando todo o retorno
de suas posses para ele. Só ainda continuando com o que o irmão colocou para a gente, nós temos que sim, ter um reconhecimento humano, sim, em toda essa questão de posses, e tem esse sentido de que o Senhor abençoa aquele que está andando em comunhão com Ele. Então, o Senhor vai abençoar no campo, o Senhor vai abençoar na hora da colheita, vai abençoar com filhos, vai abençoar com um universo de coisas. Isso era muitas das vezes usado, sim, como régua para olhar se uma pessoa estava agradando a Deus ou não, mas essa não é uma regra exatamente. Isso poderia ou não acontecer. Nós vemos que Jó, mesmo sem nada, ele mantém a espiritualidade, mas ele não tinha o reconhecimento de quem estava próximo dele. Então, ele continuava sendo homem de Deus, mas essa régua aí, como ele não estava mostrando que ele tinha as coisas que ele possuía, então ele não tinha uma consideração humana. Mas, de fato, o ter ou não ter não vai caracterizar nem naquele contexto, nem naquela época, nem hoje, se é ou não é de fato de Deus. É que muitas das vezes tem um sentido de como já não tinham coração nas coisas, como Abraão, como Jacó, eles não tinham coração nas coisas, Deus dava as coisas muito mais do que eles esperavam. Então, Jó ele já era o mais rico de toda aquela região ali, e quando ele passa aquele período de 7 anos, o Senhor praticamente dobra tudo aquilo que ele tinha, mas não que vá se resumir a isso. Isso é apenas fruto. É apenas o fruto de tudo aquilo que vai se desenvolvendo, de toda a espiritualidade, é o fruto do que a pessoa se torna. Então, ter ou não ter, tudo isso depende da pessoa, do que ela se torna de fato. Na verdade, eu já vi isso. Tem alguma coisa, né? Sim. Então, quem ele se tornou dava abertura para Deus abençoá-lo com essas coisas. Tinha gente espiritual também que tinha bem menos, como muitos que estavam ali no Egito, mas ele teve esse contexto. Eu quero reforçar que isso não é a régua determinante para dizer se alguém é ou não espiritual. Tá dando para entender? É tanto que ele não tinha coração pegado nessas coisas, que fala, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, né? Mas essa mãe que fala não terra. Nu ele saiu do ventre da mãe, não é que está falando de forma literal, é o contexto da poesia mesmo, ali das metáforas. Pelo menos não no comecinho, não dá para saber, mas que ele foi rico por muito tempo foi. Então ele falou que eu vim sem nada, e se eu tiver que voltar sem nada, eu volto sem problema nenhum. Novamente aquele pensamento circular do que tem no tema, a fragilidade humana e a soberania divina. Ele entende que ele tem as coisas porque foi favor de Deus. Aquilo não pertence a ele, aquilo não é dele. Ele está cuidando para Deus. Se Deus tomar dele, não tem problema, porque ele não tem aquilo por mérito. O contexto estava aí. O coração dele não estava. Exatamente, ele não tem aquilo. Eu mereço, portanto, eu tenho e ninguém pode tirar de mim. Ele tem porque ele entende que aquele é a favor de Deus, e se Deus tomar aquilo, o coração dele está no sentido correto, que é o quê? A vida dele com Deus. Então, em nenhum momento nós vemos que a vida dele com Deus, ela foi interrompida. Teve ali uns balanços, mas em todo momento ele tinha o coração de que, se eu tenho, obrigado Deus por me dar. Mas se eu não conseguir ter, eu não mereço ter mesmo. O natural é que nem a vida nós merecíamos. Então, apesar dele reclamar e, digamos, amaldiçoar o dia que ele nasceu devido à angústia que ele sentia, ele entende que nós não temos nada por mérito, tudo é favor de Deus. Não, é interessante isso aí, o contexto está dentro disso aí. Esqueci não. Tudo isso que ele tinha, né, irmãos? Por exemplo, que o coração dele estava nessas coisas. Estava lá naquilo. E trazendo para o dia de hoje, muitas das vezes nós perdemos algo, né? Bens material, a primeira coisa que a gente faz é virar as costas para a igreja. Não vou mais, entendeu? E o contexto está aí. Jó, que né, o irmão Bernardo falou certo, Jó era o seu rico já. Né? Você não acha, não? Não sei. Eu queria pegar ele. Eu sei que ele era muito rico. Brincadeira, estou brincando com você. Então, sabe? Mas José tinha. José já nasceu com um trocado no bolso. Era neto de Abraão.
tinha acontece. Os judeus tinham. Se você pegar, esse é um grande problema com o dia dos judeus. Um dia dos judeus, a gente batia isso, exatamente. E se você pegar no finalzinho, maravilha, já naquele tempo, uns 400 anos, o grande problema do povo era isso. O povo judeu media a sua espiritualidade pelas coisas que você tinha. Entendeu? E Deus levantava o profeta para dizer, não é assim não. Tem nada a ver com isso. Entendeu? Então, assim, se você fosse rico, você era aceito pela classe, pelo sistema. Até hoje. Então, mas esse é o grande problema, não. Entendeu? Tem um perigo para essa dominação. Na verdade, isso é humano, na verdade. Né? Sim, E se sim. não tem a culpa do cara, não, entendeu? Aí lascou, né?